Assista agora ao programa Momento de Fé. Meu amigo, minha amiga do rádio, hoje eu quero falar sobre algo que eu acredito que faz muito bem para as pessoas. Todos nós vivemos em um mundo muito acelerado, você concorda? A geração a partir dos 30, 35 anos de idade hoje, pessoal que passou dos 30, 35, 40 anos, vai lembrar que antigamente a vida funcionava de um jeito mais devagar. Pegamos aí a transição da carta para o e-mail, por exemplo. Não é verdade? A transição da tecnologia. Hoje tudo é muito rápido, acelerado. Você manda um áudio, a pessoa te escuta do outro lado do mundo. Você faz uma chamada de vídeo, a pessoa te enxerga em tempo real. Olha só agora, você que está na internet, você está me enxergando em qualquer lugar que você esteja. Dentro ou fora do Brasil. Tendo internet, você está me enxergando ao vivo. Eu aqui onde estou, no estúdio da emissora, e você onde você estiver. Isso é espetacular. Tudo ficou mais acelerado, mais rápido. A vida ficou mais dinâmica, né? Tudo hoje em dia é muito rápido. Você quer mandar um valor para alguém? Hoje tem o Pix. Antes você ia lá no banco, entrava numa fila, lembra? Aí você fazia todo um processo, ia cair na conta depois de um tempo. Você ia mandar uma carta, levava dias para chegar lá no seu familiar que morava longe. Final de ano era aquela loucura, as cartas, lembra? Era muita gente mandando cartão postal, cartão de Natal. Isso tudo foi mudando. Então hoje tudo é muito mais dinâmico, mais rápido. Isso faz com que as pessoas também estejam bastante ansiosas, porque nós queremos também resultados mais rápidos. Todo mundo quer resultado rápido. Todo mundo quer coisa para ontem. Já percebeu que as pessoas estão muito estressadas? Porque a vida mudou. Então todo mundo quer resultados para ontem. E por que eu estou te falando isso? Porque existe uma coisa chamada processo. Processo é um caminho. E existem processos que não adianta a gente querer acelerar. Existem processos que têm que ser cumpridos, têm que ser percorridos. Você entende? E é justamente aí que entra a ferramenta mais poderosa que tem, que é a fé. Agora, qual é a fé que muda a vida das pessoas, hein? Quando eu falo em fé, meu amiga, meu amigo, não estou me referindo à religião. Estou falando naquela capacidade que Deus deu ao ser humano de acreditar. Você pode ser a pessoa que está me escutando hoje mais distante de uma religião possível. Ainda assim, sem medo de errar, eu afirmo que você tem uma fé. Pode ser que essa fé não esteja sendo utilizada, nem esteja sendo desenvolvida, mas você a tem. O que quer dizer hoje é que um grande segredo se chama a constância da fé. Uma vez que você e eu aprendamos a usar a fé, usar uma só vez não vai fazer as coisas serem diferentes. O que vai fazer ser diferente é a constância da fé. Para dar um exemplo nisso, eu vou te contar uma história que eu mencionei aqui alguns dias atrás. O profeta Elias na Bíblia, primeiro livro dos reis de Israel, viu uma seca terrível. Segundo o relato bíblico, 3 anos e 6 meses, não caiu uma gota de orvalho sequer sobre a terra. Aí você imagina a gravidade. Então, pensa agora por um momento o caos instalado nessa época. Sem chuva, sem lavoura, sem pasto para os animais. Meu Deus, não tinha comida, não tinha nada. Não tinha carne, não tinha cereal, não tinha nada. Então Elias vai a um monte, Monte Carmelo. Olha o que é um monte. Lá, ele decide usar a sua fé. Ele começa a falar com Deus. O que ele diz naquela oração não nos está revelado na Bíblia. Mas diz que após um primeiro momento de oração, ele chama o seu secretário e diz assim, viu? Vai até o cume do monte e olha para a banda do mar e diz o que tu enxerga.
olha para o céu e diz o que tu vê. Mas tem que ser bem lá, na ponta. Tá bom. O rapaz foi até lá. Estudiosos dizem que em linha reta dava mais ou menos 1.000 metros. O rapaz foi e voltou. Quando ele volta, ele diz para o profeta Elias: olha, não tem nada. Não tem nada? Tá. Pode voltar lá de novo, que eu vou orar aqui. Mas eu acabei de vir de lá, seu Elias. Pode ir de novo. O rapaz foi de novo, Elias foi orar outra vez. Olha que coisa. E mais uma vez o rapaz voltou sem nenhuma resposta animadora. E ele mandou de novo. Eu creio que na terceira vez o rapaz estava já muito chateado. Poxa, seu Elias está me fazendo caminhar à toa, será que ele acha que eu estou mentindo? Está de brincadeira comigo? E aí fez isso durante 7 vezes, olha só. Na 7ª vez, o texto bíblico informa que algo mudou, porque uma nuvem muito pequena subia do mar. E essa nuvem tinha o tamanho, não era o formato, tamanho da mão de um homem. Quando Elias ouviu isso, ele entendeu o sinal. Deu um pulo de alegria e disse: daqui a pouco a chuva vem. E assim foi. O que você aprende aqui? Você aprende essa constância da fé. Elias tinha uma fé, como tantos de nós também têm. Só que quantas vezes essa fé ela para quando ela se enfrenta, quando ela para de frente, bate de frente com a dificuldade. Quantas pessoas com uma fé poderosa que não conseguem sair do lugar porque justamente ficam presas à circunstância desfavorável. Tomou um não, para. Aconteceu alguma coisa, para. Sendo que o segredo é justamente a constância da fé. Qual que é o grande equívoco de muitos de nós? É que nós usamos a fé só por um momento. Estamos sempre parando e continuando. Paramos toda hora de usar a fé. Nós não adquirimos constância, você está entendendo? Que é o que muda tudo. Porque Elias foi constante, ele continuou. Ele alcançou. Esse é o grande segredo da fé. É constante. Aquela fé que não para. Aquela fé que não desanima. Aquela fé que não se permite estacionar. Você entende? Aquela fé que não fica ali fazendo a coisa certa só por um tempo. Ou fazendo o que Deus quer só até conseguir o que precisa. Não. É uma fé que vai além. É uma fé que vai para frente. É uma fé que chega lá. E é isso que está por trás do sucesso de todas as pessoas na Bíblia e na vida. Todas as pessoas que adquiriram êxito em quaisquer âmbitos da sua vida, espiritual, material, profissional, todos têm o mesmo perfil. A constância da fé. São pessoas que continuavam fazendo aquele uso de fé, mesmo quando nada estava dando certo, mesmo quando não tinha garantia nenhuma, mesmo quando ninguém se importava, mesmo quando nada dava certo, essas pessoas continuavam crendo, usando a sua fé, fazendo o que Deus mandava, e era isso que trazia para elas as respostas. Poderia contar para você vários casos aqui da igreja mesmo. Lembro de uma senhora, sempre conto esse testemunho, mas sempre tem alguém que não ouviu ainda. Essa senhora tinha uma grande batalha. Seu marido era um homem completamente alcoólatra. Era aquele alcoólatra de sarjeta. Sabe aquela pessoa que saía do bar e ficava na sarjeta? Era esse tipo de alcoolismo. Doentio, terrível. Essa mulher lutou muito. Eu lembro que ela conheceu a igreja, olha só.
E nossa igreja já foi curada de 3 problemas rapidamente. Ela tinha uma situação grave no joelho, não conseguia melhorar nunca, foi curada. Tinha um problema de asma, também foi curada. E ela tinha um tumor que depois desapareceu. Isso aconteceu em poucos meses. E essa senhora tinha seu marido numa situação de alcoolismo terrível. Ela com 2 filhas para criar, situação terrível, crítica. Eu lembro que ela tinha que ir para a rua, vender coisas na rua para poder manter a casa. Porque com ele ela não podia contar mais. E toda semana ela ia na igreja e levava a roupa dele. Ou então a foto dele, toda semana. Toda semana. Ela chegava lá e fazia isso. E eu lembro que um dia, isso ela fazia o tempo todo, era constante. Um dia eu falei para ela assim, até para ver se ela não estava no automático, né? Eu disse para ela assim, até quando a senhora pretende trazer essa roupa ou a foto dele na igreja? Ela me respondeu bem assim, pastor, se hoje eu deixasse o meu marido, se hoje eu largasse dele, ninguém ia me condenar. Pelo contrário, todo mundo ia me aplaudir, porque as pessoas enxergam o meu sofrimento. Se hoje eu abrisse mão desse homem, ninguém ia me reprovar. No entanto, pastor, ele é um bom homem, ela disse. Eu vejo no meu marido as qualidades de um bom homem. O problema dele é o alcoolismo. Sem o alcoolismo, ele é um marido perfeito, ele é um pai incrível, ele é uma pessoa extraordinária, trabalhador, pastor. E quando eu casei com ele era um homem muito bom. E ele ainda é. Então eu não vou desistir. Ela disse bem assim, eu não vou desistir até o dia em que eu enxergue meu marido entrar pela porta dessa igreja, descer as águas do batismo, largar e vencer esse terrível sofrimento. Ou então, diz ela, até o dia que eu morrer, porque eu não vou desistir da minha família. Meu Deus do céu, que fé. Que fé. Que constância. E ela fazia isso toda semana. Ela levava foto, levava a roupa dele, toda a semana. Até que um dia ele apareceu no culto com ela. Sentou na última cadeira, cabulado, sem jeito, sem graça. Quando o culto acaba, ela me abana indo embora e eu chamo. Ele não vem, ficou lá. Falei, é o seu esposo? Pela foto parece. É ele sim. Traz ele aqui, quero conhecer. Ele veio muito sem graça, né? Achando que o pastor ia constranger ele, coisa assim, constrangê-lo. Não. Não é nosso jeito, né? Não é o nosso perfil. Perguntei se o senhor se sentiu bem. Ele falou, sim, me senti bem. O senhor foi bem tratado? Sim. O senhor gostou da reunião? Ah, gostei muito, muito bom mesmo. Melhor que eu imaginava. Então eu quero fazer um pedido para o senhor. Ele pensou que eu ia pedir para ele parar com um vício, né? Ele falou assim para mim, não sei se eu consigo, pastor. Não sei se eu consigo aí atender o seu pedido, mas o senhor nem sabe o que eu vou pedir. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou pedir para o senhor, se o senhor puder, todo domingo, que o senhor tiver tempo, o senhor vem no culto. Eu não quero saber onde o senhor estava sábado, onde o senhor foi semana, nada disso me importa. Quero só que o senhor venha. Ah, eu acho que eu consigo fazer isso, pastor. Ele começou a ir na igreja todo domingo. Olha só. Ele começou a ir todo domingo na igreja. Até que chegou um dia que as filhas, junto com a esposa, chegaram, pastor, já faz 4 semanas que o pai não toma um gole sequer. Ninguém proibiu ele. A igreja não proibiu, o pastor Alex não proibiu, ninguém incomodou ele. E assim é a nossa igreja até hoje. A gente não costuma incomodar as pessoas, proibir as pessoas, obrigar as pessoas. Não é esse o nosso trabalho. Entendemos que quem faz a obra é o Espírito de Deus, então a gente respeita muito isso.
Aí eu disse para ela assim, só não incomodem ele, deixem ele no tempo dele. Não, pastor, a gente está seguindo direitinho. O tempo passou, aquele homem se batizou na igreja, venceu completamente aquele terrível vício do alcoolismo e tornou-se aquilo tudo que a sua esposa profetizava. Virou um homem de Deus, aliançado. Até hoje ele vai à igreja, participa de tudo. Porque alguém teve a constância da fé. Você está entendendo? Se essa senhora tivesse desistido, provavelmente essa história hoje aqui não estaria sendo contada. Então, se você está me ouvindo hoje, começou uma caminhada de fé, mantenha-se constante, mesmo que nada ainda esteja alterado, nada tenha mudado. Porque chegará o momento que vai acontecer isso, se você não desistir. A Bíblia diz, e colheremos, diz o texto, se não tivermos desfalecido, diz o texto. Tudo que o homem plantar vai colher. Se não desfalecer, se você não estacionar, não parar, não abandonar essa fé tão linda que tem mudado a vida de tanta gente e que pode mudar a vida de quem está me ouvindo agora, ainda que seja pela primeira vez. Vamos lá? Vamos dar um passo de fé? Eu vou te esperar na sexta-feira ou no domingo, qualquer uma das reuniões. O endereço eu já disse para você. É na Tancredo Neves 1915, ali na Perimetral, bem na Piraí, 64 Cetim, no Trevo com a Presidente, fácil de achar. Quem está com a gente? Tá bom? Vamos falar com Deus agora, aproxime do rádio. É momento de fé. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra é clara. O justo viverá da fé. Se ele recuar, o Senhor disse, minha alma não tem prazer nele. Então entendemos a necessidade da constância desta fé. E hoje eu oro e peço, meu Deus, faz um milagre, muda histórias, arranca o mal, que todo o mal vá embora, que a tristeza caia por terra, que aquilo que tem que se resolver se resolva e que essa pessoa alcance o que ela precisa em nome de Jesus. Oramos, amém e graças a Deus.